Universo em Desencanto, Cultura Racional. 20º fascículo da réplica, página 54. Racional, raciocínio, raciocínio racional. A origem do raciocínio é o mundo racional. Porque raciocínio racional, racional superior, a verdadeira origem da humanidade descoberta, o verdadeiro mundo de Deus, o racional superior. E assim a vida constituída, destinada, nunca que poderiam fazer um nada reflorescer, porque o nada não se justifica que dele poderá surgir um tudo verdadeiro e solidificado. Desta forma, fizeram com que o nada representasse um tudo falso que deu causa à contradição existente de até hoje estarem à procura do certo e sempre por encontrar o certo. Porque o nada não podia encontrar nele o certo, por ele nada ser, e por isso, por mais que procurassem acertar, nunca poderiam acertar. E daí surgindo as contradições de viverem contra si mesmo, de criarem tudo para sacrificar os seus criadores, os seus autores. Então ficou a vida uma contradição esquisita, falando em bem, procurando o bem, e tudo se desenrolando ao contrário, a ponto de não suportarem e de não aguentarem o peso das contradições. Havendo, então, dessa forma, o sacrifício de tudo, havendo, então, descontentamentos por o nada não ter condições de equilibrar tudo, por nada ser, e assim tudo, formado pela gerência, pela geração do nada que gerou um tudo aparente e que julgou-se tudo ser, aparentemente, e verdadeiramente nada ser. Então, formando-se daí um êngodo de um labirinto de confusões tão grandes que ficavam desentendidos de si mesmo, e daí procurando a razão e os motivos dos males, não encontrando, por ficarem cegos pelas aparências, as aparências cegando todos de uma tal forma que não dá para enxergar a sua forma de ser, a sua forma de ser um ser que surgiu do nada com pretensão por estar cego de tudo ser. Então surgiu essa forma de ser contrário ao que devia ser, e por assim meditarem e pensarem formaram um grande aparato para viverem perturbados por eles, lutando sem cessar, para ver se procuram endireitar, e quanto mais lutam para endireitar, mais tudo se desenrola. Ao contrário, tudo isso nos moldes dos primitivos, de eras muito longínquas, que vieram lapidando para ver se consertava. E quanto mais procurando acertar, mais tudo sempre por consertar. Tudo isso por quererem que o nada prevalecesse como tudo. Como podia acertar o nada? O nada não tem acerto, porque o nada nada é. Se o nada tivesse acerto, todos, já desde muito, viviam todos certinhos, e tudo estaria certo, e todos viviam certos. O nada não tem acerto, porque o nada nada é. Se o nada tudo fosse, mas o nada nunca poderia tudo ser, porque o nada ser nada é. Mas tudo isso
foi forma de antigas eras que deixaram essa herança para milhares e milhares de novas gerações que vieram lutando para acertar e sempre tudo por acertar. E essas lutas nunca cessaram, sempre lutaram para acertar e sempre por acertar, esquecendo que o nada não tem acerto, porque o nada, nada é e por nada ser não tem acerto. O acerto do nada é nada. Então, quanto mais procuravam acertar, mais tudo por acertar. Se o nada tivesse acerto, a própria natureza vivia certa. Por o nada não ter acerto é que a natureza não regula, e, não regulando, nunca que poderiam acertar. E assim vem esta grande luta de muitas eras passadas, refletindo sempre em todas as gerações que circula essa febre de procurar acertar, e sempre por acertar, por a natureza não regular, devido tudo surgir do nada, nesta vida singular, da luta do nada pelo nada, por tudo acabar em nada. E agora surgiu a fase racional, a fase de ligação de toda a humanidade ao mundo racional, para que todos recebam todas as orientações precisas para o seu equilíbrio e bom viver e tudo dando certo na vida de todos, pelas orientações certas vindas para todos, pelo mundo de todos. Então aí sim, os de cima, orientando os de baixo, para amenizar todo o sofrimento, para abolir os males, para equilibrar todos pelas orientações do mundo racional, para que a vida seja uma vida racional consciente, positiva, cristalina e clara, por ser positivar a vontade de todos, que acertar em tudo, sem se prejudicar e sem prejudicar ninguém. Então aí sim a vida se torna rica e florida, por todos estarem ligados no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, o mundo da fraternidade, da paz e do amor, e todos sentindo isso pelas modificações que vão fazendo. E todos já bem mudados por entenderem e compreenderem, sentirem e verem que somente racionalmente a solução de tudo e de todos, o bem de todos e o bem de tudo. E assim todos florando e florindo racionalmente, porque em cima é que está tudo. Embaixo está o nada, e o nada, por ser nada, nunca pôde salvar ninguém. Então, o nada não tem nada para dar a ninguém, e por isso tudo acaba em nada. A vida principia do nada e termina em nada, e o nada nunca pôde fazer nada para ninguém por nada ser. Portanto, o nada não vale nada. O nada, qual é o valor do nada? Nada. Contar com o nada não está adiantando nada. Pensar que o nada tudo é, está sonhando, e quem sonha não sabe o que está fazendo. E o resultado é tudo isto que aí está. E assim o tudo está em cima e o nada está embaixo. Então se ligar ao tudo, para que o tudo solucione embaixo, para que o tudo resolva embaixo. O tudo são os três poderes reunidos em um só, porque tudo é racional, tudo pertence ao mundo racional. E esses três poderes reunidos em um só, por tudo ser racional, é que resolve e soluciona as coisas de baixo. Então, primeiro, em cima, se ligar em cima para a solução de baixo, porque de cima é que recebem todas as orientações precisas para o bom viver equilibradamente racional. Então,
se ligar em cima para a solução dos problemas da vida embaixo. E assim o mundo passou por várias modificações e transformações até que chegasse ao ponto certo, o ponto final, o ponto racional. Por chegar ao ponto certo, o ponto final é que todos têm que se ligar no ponto certo, no ponto final, que são os de cima. Em cima está tudo e embaixo o tudo aparente, o tudo passageiro, o tudo que parece ser tudo e não é, por ser um tudo que termina em nada, para se transformar em classes inferiores. Então, se ligar em cima, para em cima solucionar embaixo, as soluções de baixo estão em cima. Então, em cima, em primeiro lugar, e embaixo, em segundo lugar. Estando ligado em cima, embaixo corre tudo maravilhosamente bem, e de bem para melhor sempre, por estar ligado em cima. E dessa forma, em cima, em primeiro lugar, em segundo lugar, embaixo, porque em cima é que endireita embaixo. Então, se ligar em primeiro lugar em cima, para correr tudo bem embaixo, porque só quem pode endireitar embaixo são os de cima. E de forma que, estando ligado em cima, embaixo corre maravilhosamente bem, tudo de bem para melhor sempre, porque em cima está a divina providência. E ligados à divina providência, a divina providência resolve tudo embaixo, por a orientação certa ser de cima. Então, quem estiver perfeitamente ligado em cima, vive perfeitamente, muito bem, porque em cima tomam providência de tudo, por estar ligado à divina providência. Então, se ligar em cima, acima de tudo, em primeiro lugar, para resolver embaixo, porque o tormento de baixo é grande, os tormentos de baixo são grandes, e estando ligados em cima, os tormentos todos desaparecem. E assim sempre foi a vida dos que sonhavam, que sabiam viver, e por estarem sonhando, viviam ligados embaixo. E ligados embaixo, a vida se tornava um verdadeiro inferno. Viviam martirizados pelo nada, por sonhar e pensar que estavam certos. A vida se tornava um panteão de sofrimento por estarem ligados embaixo, ligados à matéria. Tinham que ser martirizados pela matéria, ligados ao mal, tinham que ser martirizados pelo mal. Matéria, ruína, mas tudo isso por sonharem que estavam certos, e, por sonharem que estavam certos, sofriam muito, sofriam demais por estarem ligados à matéria. Quem está ligado embaixo, ligado à matéria, não tem um pingo de sossego, vive no inferno em vida, porque a matéria, e na matéria está a destruição da vida. Então, quem está ligado embaixo, ligado na matéria, está sendo destruído pela matéria, porque a matéria é um mal, e quem está ligado ao mal vive mal e termina mal. Mas, por não conhecerem o seu verdadeiro mundo de origem, aí estavam ligados embaixo, sofrendo as consequências dos martírios da vida do bicho, e a matéria é do bicho irracional e não do animal racional. O animal racional é do mundo racional, veio aí parar na matéria por circunstâncias criadas pelo seu próprio comportamento.
Então, um animal racional ligado à matéria, sem ser daí da matéria, por ser daí da vida do bicho, tinha que sofrer, penar muito como bicho. E hoje, sabendo de onde são do mundo racional, não são mais para ficarem ligados ao mundo do bicho irracional, tem que se ligar em cima para viver aí na vida do bicho bem, porque quem se liga aí embaixo na vida do bicho vive como bicho, uns contra os outros e devorando uns aos outros, uns contra os outros por viverem ligados ao bicho, ligado embaixo, ligado na matéria. Então tem que se ligar em cima para deixar de ser bicho e viver bem, feliz e contente, aí no meio dos bichos. Mas enquanto estiverem ligados na matéria, estão ligados aos bichos irracionais e ligados aos bichos. Vivem como bichos, sem sossego, intranquilo, nervoso, sem paz, sem ter uma proteção, sem ter uma orientação, sem ter onde se agarrar. Fica às vezes tonto, sem saber o que fazer. Tudo difícil e se tornando cada vez mais difícil. E a vida se tornando um inferno em vida, por estar ligado embaixo, por estar ligado à matéria, por estar ligado ao bicho. Então, para que deixe de viver assim, nesse inferno, que parece que não tem mais fim, é viver ligado em cima, para em cima equilibrar embaixo, para em cima resolver os problemas de baixo, porque em cima é que está tudo, as soluções da vida do bicho, dos que estão ligados à matéria, dos que estão ligados embaixo, está em cima. E uma vez ligado em cima, sanou toda a perturbação embaixo, porque está ligado aos habitantes da linha racional, do mundo inferior, está ligado aos habitantes do astral superior e está ligado aos habitantes do mundo racional, está ligado aos três poderes reunidos em um só, racional. Estando ligado em cima, recebe o socorro de cima para a normalização de tudo. Então fica a vida normalizada, a paz refloresce, é restaurada, e a vida se torna rica e florida, e nasce o prazer de viver como nunca. Mas é preciso que se ligue em cima. Toda atenção é pouca para a solução imediata de tudo que é necessário aí embaixo na vida da matéria. Então ligou-se em cima, tudo se normaliza de bem e de bom. Surge a paz e a alegria, mas não se ligando em cima, pena muito, sofre muito e vive de Herodes a Pilatos. Então, em primeiro de tudo na vida, se ligar em cima, lendo e relendo, para se desenvolver racionalmente e desenvolvendo daí o raciocínio e se ligando ao racional, no mundo da origem do seu raciocínio. O seu raciocínio fica ligado no mundo racional por o raciocínio ser de origem racional, e por o raciocínio ser de origem racional é que recebe todas as orientações precisas do mundo racional para o seu brilhante viver racionalmente, aí na vida da matéria. O seu raciocínio é ligado ao mundo de sua origem, o mundo racional, e para desenvolvê-lo é ler e reler todos os dias, para desenvolver a parte que estava paralisada no seu corpo, na cabeça,
E agora chegou a hora de ser posta em ação pela vibração racional, porque na sua cabeça só existiam duas energias ligadas, a elétrica e magnética, e agora o desenvolvimento da terceira parte que estava paralisada no cérebro, que entra em função agora pelo desenvolvimento feito pelo conhecimento racional, conhecimento este do mundo racional, que é a origem do seu raciocínio e de sua categoria em que está, de animal racional. Mas agora, por a fase da natureza ser a fase racional, passaram para uma categoria superior de aparelho racional. Então, agora, na fase racional, é que aí está o conhecimento para desenvolver o raciocínio, que é de origem racional. Portanto, tem que se ligar em cima, ligar no mundo racional, o mundo da sua verdadeira origem de racional. Então agora entra em desenvolvimento o raciocínio. Depois de desenvolvidos, cessa o pensamento transmitido pela energia elétrica e magnética. Depois do raciocínio desenvolvido e ligado no mundo de sua origem, o mundo racional, cessa por completo e termina a função elétrica e magnética que era a causa dos pensamentos de serem livres pensadores das imaginações, das intuições e das inspirações. Essa, por ser a parte negativa, por estar ligado o raciocínio na parte positiva e consciente, que é racional, então aí recebendo toda a orientação precisa e necessária do seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, por estar ligado o raciocínio ao mundo de sua origem, o mundo racional. Então, se torna a consciência positiva racional e desliga a inconsciência do animal. As duas energias, elétrica e magnética, que são dos animais irracionais e não do ser racional. Então aí se positiva a vida feliz e contente para sempre e para o resto da vida, porque tudo é consciente, tudo dá certo na vida de todos. A causa dos desacertos era estarem ligados à energia do irracional, ou elétrico e magnético. Então terminará e acabará toda essa ferocidade, todos esses desajustes, por todos estarem equilibrados racionalmente. Daí, o mundo se tornando um verdadeiro paraíso racional, por todos estarem ligados no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. O raciocínio é muito diferente do pensamento. O pensamento é negativo e desequilibrado. O raciocínio é positivo e consciente por ser racional. E racional é uma coisa só, e sendo uma coisa só, não há perturbação. Perturbação é no elétrico e magnético, e fica a pessoa, ora é uma coisa, ora é outra, ora pensa bem, ora pensa mal. Fica a pessoa neste balança, nesse desequilíbrio e nesse jogo, servindo de joguete por essas forças negativas, inconscientes, por serem deformadas e degeneradas. Então, o desequilíbrio da mente é constante, dia e noite, e assim, para desenvolver o raciocínio racional, é somente ler e reler o conhecimento de cultura racional para poder então se ligar em cima, porque em cima é que está tudo, em cima é que é o tudo, e embaixo é matéria, é o bicho, é o nada.
E assim, para que sejam felizes e contentes, leiam e releiam para desenvolverem o raciocínio e se ligarem ao mundo racional num mínimo espaço de tempo. Então, quanto mais ler, mais desenvolvido vai ficando o raciocínio. Quanto mais ler, melhor, para mais depressa ficar desenvolvido e pronto para se ligar no mundo racional, o mundo da sua verdadeira origem de racional. Então, raciocínio racional, raciocínio, raciocínio, raciocínio. E assim agora, todos muito felicíssimos por estarem cientes da verdade das verdades, de sua solução e da humanidade solucionada completamente definida. De forma que muitos neste momento e nesta hora, chorando de alegria e de satisfação e de emoção de tantas verdades que estão brilhando em suas mãos, agora todos convictos de sua verdadeira salvação, de conhecer a sua origem, o seu mundo de origem, e se comunicar com ele e voltar para ele. Raciocínio é do mundo racional. Racional é do mundo do raciocínio. Depois dessa ligação feita, as maravilhas das maravilhas soarão entre todos, o eco da liberdade, da escravidão do elétrico e magnético, a escravidão da vida da matéria, por serem martirizados por ela. Sim, porque todos estavam dominados pela matéria, por estarem ligados ao elétrico e magnético. As duas energias do bicho racional, uma vez desligados, se tornam libertos da vida de bicho, da vida horrorosa, mal cheirosa de quem não sabia o porquê vivia. Então viviam porque tinham vida, mas conscientemente não sabiam por que viviam. E hoje estão sabendo que racionais ou racional é do mundo racional a sua origem. Hoje sabem como se ligar à sua origem e como se preparar para ligar, coisa que ninguém nunca podia saber, porque estavam ligados à energia do bicho, à energia elétrica e magnética, e dessa forma não tinham a possibilidade de descobrirem a sua verdadeira origem, o alfabeto artificial, o alfabeto do elétrico e magnético, articulado da energia elétrica e magnética, que transmite o pensamento elétrico e o pensamento magnético, transmite a imaginação elétrica e a imaginação magnética, transmite a intuição elétrica e a intuição magnética, transmite a inspiração elétrica e a inspiração magnética, e dessa forma, ligados ao irracional, estavam impossibilitados de conhecerem a sua verdadeira origem, que é o mundo racional.